Bem-vindo, meu amor, à Taroteca Mar e Lua. Aqui estudos sobre o tarô, sobre baralho cigano. Eu peço que se está servindo para você, deixa um curtir no vídeo para eu ter assim, não por causa de subir o canal, não estou preocupada com isso, mas para eu poder saber se está servindo, se você está aproveitando. Arcanos menores, naipes de espadas. Você assiste, os vídeos são em sequência, eu não vou ficar repetindo as coisas a cada início de vídeo. Então, meu pedido é que assista o vídeo de introdução para entender do que está se tratando essa série de vídeos. E também o naipe de paus tem uma introdução ali que eu falo da separação dos naipes e é bem interessante. Isso que eu estou trazendo é um método de estudo, tá? Estabelecido por Josephine Ellershaw. É um método que fica mais fácil de estudar. Então, vamos lá, o naipe de espadas agora, o as de espadas. Lá tá a nossa mãozinha vindo ali oferecendo uma espada afiada com uma coroa na ponta. Mais ou menos dessa forma ela vai aparecer em todos os decks derivados de Rider-Waite. Esse é Rider-Waite e que desenhou essas cartas, também é derivado de há intermediários entre o tarô de Marsella e o Rider-Waite, mas nós não vamos tratar. Eu tenho alguns, inclusive, bem interessante. Espadas aqui representam o elemento ar. O que é o elemento ar, né? O elemento ar, ele trata do intelecto, nossos pensamentos, o nosso lado pensante. Então, diferente daquilo do fogo, o fogo é o lado mais criativo que a gente tem, né, de ação, de colocar as coisas em ação. Aqui não, aqui é mais lógico, mais analítico nos nossos pensamentos, onde nós ficamos pensando, às vezes pessoas que pensam demais, pessoas que pensam de menos, os pensamentos que nos incomodam, às vezes os nossos próprios pensamentos são o nosso pior inimigo. As nossas culpas, vem tudo daqui do naipe de espadas, nossos incômodos, as nossas incomodações, as nossas obsessões, vem tudo do naipe de espadas. Então ele costuma ser um naipe muitas vezes difícil. Eu deixei por último na sequência, para quem está assistindo em sequência, mas eu já adianto que ele é um naipe mais difícil de ser enfrentado, porque ele é os nossos pensamentos. Há cartas que dá até um certo receio, né? Porque mostra, sabe, até aquelas vezes que não estamos conseguindo parar de pensar em alguma coisa, está nos incomodando. É tudo representado por ele. Então, começando pelo As de Espadas, é uma carta poderosa, maravilhosamente poderosa. É a vitória e triunfo sobre as dificuldades. Ela oferece aquela mãozinha que oferece lá os inícios. Aqui vem o As de Espadas trazendo um início, oferecendo a vitória. A vitória é oferecida. Então tem que ter força aqui interior, clareza de pensamento aqui. Se tiver no momento que aparece um As de Espadas, se a pessoa tiver clareza de pensamentos, a força de manter o pensamento, realmente ela vai levar ao sucesso, porque ela é a representação de uma grande força interior. Eu falei que o naipe de espadas trata daquelas coisas que nós temos dentro de nós. Então aqui o as é a nossa força interior mesmo de pensamento. Aquela nossa capacidade de superar os obstáculos, as adversidades. É uma carta de vitória, triunfo aqui por meio das nossas próprias, maneira que nós conduzimos. Porque se o naipe de paus é a ação, o naipe de espadas é a maneira com que conduzimos as nossas ações. Então, o as ele vem oferecer toda a energia de pensamento positivo que nós precisamos para realizar nossas ações. Então, se mantiver um pensamento positivo, quando ela aparece, ela traz grandes promessas de realizações. Diz que a pessoa vai conseguir, né? Se mantiver esse pensamento, ela vai conseguir realizar tudo. Tanto que ela traz a coroa, os louros da vitória, realmente realizando o As de Espada. Mas como tudo, eu já falei naipe a naipe, que a energia oferecida é uma coisa e ela manifestada no plano humano é outra. Ela vem aqui no 2 trazendo uma pessoa de olhos vendados com 2 espadas. É um rosto ali tapado, sem enxergar nada, vendada mesmo, quer dizer alguém que não enxerga a situação real. Os braços cruzados ali representando um conflito de pensamentos, um vai para um lado, um pensamento vai para um lado e um pensamento vai para o outro e a pessoa não enxerga a situação real.
um impasse. A situação está travada, a pessoa não sabe o que fazer. Pode ter pensado que precisava tomar uma decisão, mas não conseguiu ir em frente. Parou no caminho, ou vou para o outro, vou para... Não soube decidir. Então não há nem liberdade, ela não consegue nem enxergar, não há nem liberdade, é somente uma pessoa inerte sem tomar uma decisão. A decisão é possível, né? Basta que tire as vendas dos olhos, mas nesse momento aqui a pessoa está inerte, não consegue decidir. O 3 de espadas já representa um momento de conflito, de dor, de tristeza, um coração ferido por 3 espadas, uma tempestade atrás. É um momento tempestuoso onde as emoções estão feridas, a pessoa está muito triste aqui. 4 de espadas, o descanso do guerreiro. É o nome dela. São uma pessoa deitada, colocou as espadas na parede organizadamente, descansou, deitou a outra e deitou para descansar. E nesse momento ela não toma nenhuma atitude. Essa pessoa está descansando, está recuperando as suas energias. É um guerreiro, é aqui ele descansa, então ele repõe, recarrega as baterias. O celular está na parede recarregando as baterias, certo? A pessoa está dando um tempo para se recuperar. O 5 de espadas, ele mostra uma pessoa carregando ali espadas, derrotou as outras derrotadas, e ele é como se ele tivesse ganho aquela batalha. Mas, na verdade, essa carta trata de um momento de ilusão. Ele, na verdade, ele não ganhou essa batalha. Ganhou, mas não levou, entende? Porque ninguém está ovacionando ele. Nas guerras, nas batalhas, aqueles vencedores eram ali louvados. E aqui não há louros, as cartas sempre de vitória, você viu lá nos paus, né, tem as guirlandas, sempre aparecem essas guirlandas da vitória, os louros, e aqui não tem nada, ele não tem homenagem alguma. As pessoas derrotadas se retiram, então ele fica ali pensando que ganhou, mas na verdade não ganhou, mas aqueles lá também não ganharam, né? Ninguém ganhou essa batalha, é uma luta só que ele se ilude, né? Ele acha que ganhou, a pessoa está iludida. Por causa disso, pode falar também de alguém ali secretamente planejando alguma coisa, alguém não sendo sincero nas suas coisas que está mostrando, alguma coisa também que foi perdida de forma injusta, uma injustiça, alguém que sumiu de repente sem dar explicação, insensível, uma pessoa insensível, porque essa pessoa ali não demonstra sensibilidade com o sofrimento dos outros. Então é alguém ali que se retirou, achando que estava ganhando e acabou ferindo, na verdade, os outros. Não foi muito honesta essa atitude. Uma pessoa insensível achando que ganhou. O 6 de espadas. O 6 de espadas assim, uma pessoa saindo, as espadas ali organizadas e a pessoa saindo pela água. O que é água? Sentimentos. Aqui há águas turbulentas, lá águas mais calmas. Então o sentido dessa carta aqui é bem simples. Alguém que se retira das águas turbulentas para ir para águas calmas, ou seja, tomou uma decisão tomada pelos seus próprios pensamentos de se afastar. Há uma carta que indica um afastamento também, que é lá no 8 de copas, que a pessoa se afasta também. Lembra que ela deixa, se você não viu o vídeo, é uma pessoa que deixa as taças ali e se retira. É lá uma decisão tomada de afastamento. Aqui também, só que lá é pelo sentimento mesmo, ela sente a vontade de se afastar. Aqui a pessoa decide se afastar, porque, né, leva com ela ali a criança, quer dizer, alguma coisa ela leva consigo, provavelmente aquilo que ficou de bom ela leva, em busca ali do novo. O que ela deixa para trás está tempestuoso demais, então ela está saindo fora. 7 de espadas, o elemento da injustiça, as situações que não ocorreram conforme se esperava. Alguém que se retira da cena levando 5 espadas, não conseguiu levar as 7. Ele ainda olha para ver se alguém viu ele levando. Então é uma natureza de furto, uma injustiça, alguma coisa nessa carta que pede para se prevenir, porque há uma desonestidade no ar. Então são as situações que ocorreram não conforme esperava, alguma má sorte, alguma coisa prejudicou os acontecimentos. O 8 de espadas. Uma mulher presa, né, amarrada ali, mas ela não está amarrada, ela está enlaceada. Não consegue enxergar uma saída daquelas espadas. Aquelas espadas ali são o quê? Pensamentos, certo? Então tem um sentimento aqui representado pela água, que é o sentimento de medo.
Não é a situação, são os nossos próprios pensamentos nos cercando. Então é uma questão da pessoa tentar olhar um pouquinho, fazer um esforço, olhar um pouquinho, porque os pensamentos estão ali, as culpas dela, os sentimentos dela, os medos, os receios, os traumas, tudo que atrapalha mentalmente a gente está representado aqui. Só que só se supera, não que ela se livre desses pensamentos, mas ela consegue sair dali, caminhar para longe deles um pouco, se ela se tirar as vendas, se desenlaçar dessas amarras, dessas cordas, desses tecidos que ela está se amarrada. Então ela perde isso, né? Tá disponível a saída, porque as espadas não impedem a saída, não bloqueiam a saída dela, mas vai depender dela analisar a situação. Na verdade, na prática, seria analisar de outro modo, olhar por outro jeito, analisar de outro modo a situação, porque se ficar nesses pensamentos, a situação não vai se desenrolar, entende? 9 de espadas. Aqui uma pessoa no seu local de repouso, quando deveria estar repousando, deveria estar dormindo, está o quê? Sentada com as duas mãos, a cabeça apoiada nas duas mãos, em uma situação de completo desespero, de completa ansiedade. As espadas representam os pensamentos. Novamente, a pessoa não é ferida pelas espadas, a pessoa é ferida pelas espadas em duas cartas no naipe de espadas, que é no 3 e no 10. O 9, se você voltar um pouquinho, olhar o 8, aqueles pensamentos prendendo a pessoa, aqueles medos, aquelas coisas que a pessoa só não se movimenta por causa dos medos e dos receios. E lá o conselho é para que a pessoa comece a pensar, se liberte daqueles pensamentos que estão impedindo de caminhar, de prosseguir. E aqui o 9 seria a evolução do 8. Se a pessoa não se libertar daqueles pensamentos, chega a um ponto que a pessoa não consegue mais repousar. Fica obsessivo, fica ansioso. A ansiedade é isso aqui, é o 9 de espadas. É uma pessoa que não consegue tirar uma coisa da cabeça, ela tem um imediatismo, ela quer que as coisas aconteçam. Daí no meio da noite, tá ali sentado com as duas, porque à noite não é possível se fazer nada. Então é aquele momento de ansiedade que, sabe, quando a gente não tem nada o que fazer, mas não tira aquilo, não pode fazer nada, não consegue resolver, mas não tira aquilo da cabeça, porque muitas vezes não depende da gente. Nos relacionamentos acontece muito isso, né? A outra pessoa não age da maneira que a gente quer, que a gente espera, e acorda lá no meio da noite, fica nesse desespero, nessa ansiedade. Nada mais serve, não consegue mais enxergar nada. Então aqui é uma evolução de uma pessoa que não se libertou de pensamentos limitantes, pensamentos perigosos, de medo, de anseios. Aqui chega a um ponto que não consegue mais, é muito intenso, não consegue mais, tá sofrendo no interior mesmo. O 10 de espadas é a segunda carta onde as espadas realmente ferem a pessoa está ferida, machucado, chega a estar caído, imóvel no chão. Não, essa pessoa não está morta porque é o dia nascendo lá ao fundo, ó. A pessoa não percebe, mas o dia está nascendo, então é um final. É um final, o dia vai nascer, o dia depois de amanhã virá. Aliás, já está vindo, já está no horizonte, só que a pessoa não ainda tem a capacidade de enxergar, porque essa sensação de perda é muito grande por causa do fim de uma situação muito difícil. A pessoa enfrentou, às vezes, até um luto, né? Algum relacionamento, às vezes, que acaba, né, mais evoluído seria um luto. Ela vai ser libertada com o tempo desse sofrimento. É que o dia lá amanhecendo também significa a passagem do tempo, né? Às vezes só o tempo para curar um sofrimento desse tamanho. Um plano que não deu certo, uma falência, uma coisa que realmente acabou e acabou de uma forma muito dolorida, muito machucada. Se ela aparecer numa posição de futuro, tem uma atençãozinha, previna-se, né? Prevê ali um futuro que não vai ser muito bom. Então é um momento realmente de dor, de sofrimento. As espadas aqui ferem a pessoa, né? Os pensamentos não deixam a pessoa em paz, porque o final foi muito dolorido, traumático mesmo. Só o tempo para resolver esse sofrimento.
Pesadinho, naipe de espadas. Ele é assim mesmo. Não tem... É um naipe difícil de se passar, porque o que não é mais difícil do que os nossos pensamentos? Amor, as nossas culpas são as coisas que mais nos ferem. Os nossos medos são as coisas que mais nos limitam. Né? O sofrimento, quando o sofrimento entra mesmo na nossa cabeça, é uma coisa difícil. E só que o As lá tem essa promessa, né? A promessa de que tudo pode dar certo. A coisa é feita para dar certo. É a maneira que nós pensamos, é o pensamento positivo. É manter o pensamento aqui, esse As de espadas pede o que? Mantenha o pensamento firme, nada pode ser mais forte do que a tua força de pensamento positivo. Ele sempre representa uma vitória. Aqui nós podemos, ele promete que nós podemos ser vitoriosos sobre todas essas situações se mantivermos os nossos pensamentos positivos. Então o As de espadas é a carta mais proveitosa, mais linda que eu digo, porque a pessoa vai enfrentar, ele sabe, aqui essa força que oferece, essa força sabe o que vai ser enfrentado nas próximas cartas, o que pode acontecer com os pensamentos desequilibrados, porque nós quase não conseguimos, né? Tanto né, pelo 2 ali, a gente já não consegue enxergar nem as saídas das situações. Então ele pede aqui, ó, manter o pensamento sempre positivo, isso sempre pode, é a solução, não é que pode ajudar, é que é a solução para as situações. Não, ninguém falou que é fácil, não estou falando, nem o tarô está falando que é fácil, pelo contrário, ele está mostrando todas as dificuldades, isso que é bonito, não há floreios. Não há que, ninguém é coach aqui, mantenha-se o pensamento positivo. Não, ele mostra que às vezes você não consegue nem sair do chão com uma coisa que acaba, que te derruba mesmo. Existem essas situações. E o tarô, ele enfrenta isso. Então, ele fala aqui, ó, mantenha-se. Eu tô aqui, tô prometendo a você. Tô prometendo a força de pensamento que você tem. Você tem essa força dentro de você, maior do que todas essas outras situações. Certo, meu amor? Terminamos os As ao 10 de cada naipe, certo? Agora, para quem está vendo em sequência, eu agradeço que veja em sequência também, porque dá sentido para as coisas. Os vídeos foram feitos em playlist, em forma de sequência, para você justamente não se perder, ter as coisas de forma organizada, tá? Se você veio direto para esse, dá uma assistidinha nos primeiros, que você vai ver que já vai encaixar tudo, uma organização aqui de método mesmo de aprendizado que eu tô seguindo aqui para trazer para ti, tá bom? Dá um curtir para mim, não esquece disso, fique bem e voltaremos.